talvez seja isso quando eu boto o espelho. Vocês percebem no trabalho das meninas de Galácticos a presença do espelho, aquele primeiro trabalho no qual ele traz aquela expectativa do presente e daquilo que não está sendo mostrado. Então, quando eu trago aquele espelho nessa perspectiva de tempo, de memória, de outra forma, quando você se olha ali, você se olha. E quando você tem aquele trabalho ali sendo mostrado em já com a cera e outro sem a cera, o que é que com a cera me traz, que tempo é esse que me traz e qual aquele outro que está sem a cera me traz. Então são questionamentos e todas essas rosas foram recebidas, não foram compradas, nem foram buscadas assim, não, foram recebidas, como Emerson fala, coisa do afeto, coisa dessa inter-relação. Eu acho que é uma pergunta que eu me faço hoje. Pintar para deixar bonito, pintar para denunciar, gravar, eu acho que é o que está sendo mostrado aí. Por isso que eu costumo dizer que é gravura, porque é tentar gravar essa história, esse momento vivido, E assim, há alguns trabalhos no qual tem o alumínio fundido, e esse alumínio fundido traz essa necessidade mesmo de dar perpetuação do tempo. Uma resposta, não sei nem se eu respondi. Respondeu. Então aquelas rosas, elas foram adquiridas dessa forma, com esse propósito, o branco maculado, aí eu vejo o estético, me apropriei das coisas que tinham no entorno, por exemplo, aquela música, aquela banda tocando, era a instalação do Marcelo Coutinho, que tinha uma casa que estava ali, e aí que me traz reminiscência de infância, que eu nova, morei ali na frente, papai militar, e a banda tocando, aí eu me lembro dele, aí eu dedico para ele, então tem toda uma coisa cíclica que eu acho que é bem presente, e a escada também é uma iconografia recorrente nesse trabalho, já a partir de minhas pinturas, dos meus desenhos, a curva de nível, vocês vão perceber aí, coisa da geografia. Boa, eu acho bacana nessa tua construção da memória, ou da reconstrução dela, é que sempre a gente parte do princípio que a memória é extraída de um interior, ela vem, então ela sai de algum lugar e vai para outro, para uma exterioridade. E nessa tua exposição que eu acho legal é a dimensão dialética da memória. Sabe, gente, ao mesmo tempo que a memória das coisas vividas por Ana, elas são transfiguradas, em outras materialidades, eu selecionei uma série de palavras-chave para a gente pensar a tua exposição. Então, ao mesmo tempo que essas memórias elas aparecem em outras matérias, vocês percebem que ao estar construindo, reconstruindo essas memórias, coisas do exterior também acionam esse que está dentro, Então essa relação ela falou muito do baixo, do alto, E eu gostaria que vocês tivessem especial atenção no livro que está indicado na bibliografia do Mikhail Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, sobre a questão da circularidade. Depois eu mando para você também, Emerson, sobre a questão da circularidade da cultura, que a gente sempre acha que existe um valor que está sempre emitindo valores para o outro, e que isso não é uma troca. Por exemplo, que a cultura da elite, ou a cultura dominante, ou isso, está sempre emitindo os padrões para os demais. E, na verdade, todos estão num processo dialógico o tempo todo. Tudo está em comunicação, gente. Não tem... se existem coisas desconectadas, eu acho que é por desejo, viu? Porque eu acho que tudo está conectado. Eu também, Ana, dialogo muito com essa ideia de sincronicidade. Eu acho que não é à toa também que eu vim parar aqui. Então, essa memória que a Ana tenta construir, que sai do interior dela, todas as lembranças em relação à loucura, e eu acho que esse vídeo, que é pequenininho, ele é de uma beleza, eu estou até aqui para indicar para vocês esse número da Continente Cultural, Arte e Loucura, que eu vou reproduzir para vocês. Ele nega completamente a relação entre arte e loucura, inclusive
autores, não é, eles partem do princípio da destruição da relação entre arte e loucura e diz que os que fazem essa relação são loucos, não é? Porque loucura é improdutiva e é inerte, e a arte não. Bem, eu penso diferente, não é? Então me deem licença para pensar diferente, mas vocês sabem que eu sempre coloco contrapontos da minha posição, não é? Então esse dossiê vai para vocês, assim como um pequeno dossiê que defende a ideia de que loucos podem ser criativos, criadores, criaturas e produzirem artes. E dessa forma, inclusive, Ana, eu dedico essa aula de hoje a você, ao Emerson e à doutora Nise da Silveira, que também está indicada na bibliografia, que foi pioneira eu não diria tratamento, ela não trabalha com essa ideia, mas no cuidado com as pessoas no sentido da sua saúde mental, né? Trabalhando com arte e trabalhando na relação sempre muito próxima com bichos, não é? Ela acha que bichos e arte curam, não é? E então eu acho que o trabalho da doutora Nise, aqui no trabalho da Ana tem muito do trabalho da doutora Nise. Ana. Oi. Não, porque eu falo de arte loucura também. Muito que se coloca, não é que o louco vai produzir arte, literalmente, assim, tão simples, sendo tão óbvio, né? Mas também que a arte é uma forma de sustentação do sujeito. Então, às vezes, o que sustenta o sujeito e não cair na loucura, às vezes é a arte. Então, ele enlouquece na arte, e não necessariamente na vida. É uma hipótese também, Renata. A gente também. Isso também é um postulado e um pressuposto. Inclusive, na revista, o autor, o primeiro artigo, começa dizendo assim: por favor, dissociem arte de psicanálise. Eu também discordo. Não é? Eu acho que, inclusive, tem vários artigos aqui, gente, que ao lê-los eu me arrepiei, né? Tem um artigo do Zé Cláudio, que o Pedro Corrêa pesquisou e me entregou, que ele é uma metralhadora giratória, né? Nesse campo de destituir a relação entre arte e loucura, não é? Mas o que eu penso aqui, Renata, que assim, não é só que a arte pode nos salvar da loucura, não. É que a gente pensa sempre a loucura de forma excludente. Aquele louco é estranho, é inerte, é passivo, é deficiente de algum sentido, de algum órgão. Quando, se você for fazer um estudo mais apurado, eu não estou tratando aqui de eu acho, não é? Eu estou centrada e baseada em estudos concretos de científicos e também experienciais. Não esqueçamos, quando eu vejo a Ana subindo ali aquela escadinha né? Porque a arte contemporânea tem muito disso, né, gente? A gente não tem o cavalete seguro e a paleta junto da gente ali. Sabe como é o ateliê todo arrumadinho? A paleta aqui, minha paleta de cores abertas, os nuances aqui muito tranquilos e calmos, o meu cavalete e uma paisagem linda diante de mim, não é? Eu tenho mil linguagens, não é? Eu tenho alguns acontecimentos, né? Eu atribuo isso aqui, é quase um happening, né? O que aconteceu agora, né? Foi uma performance, um happening que dialogou com a nossa contemporaneidade, Emerson. E então, essa arte contemporânea que me provoca, né, que às vezes me choca, eu falo tanto para vocês do meu grande trauma do cubo de unhas e não sei se você conhece esse cubo, Ana, o cubo de unhas com pelos e com areia e com poeira